E aí, pessoas abençoadas, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um. Quem estiver assistindo esse vídeo de dia, tenha um bom dia. Quem estiver assistindo à tarde, tenha uma boa tarde. Quem estiver assistindo esse vídeo à noite, tenha uma boa noite. Quem estiver assistindo esse vídeo de madrugada, vai dormir, porque não é hora de estar acordado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar com você uma palavra que às vezes é muito polêmica. Também há uma falta de conhecimento no coração de muitas pessoas a respeito dela. Hoje eu queria falar sobre o elogio. Elogio. E às vezes falta sim conhecimento no coração de muita pessoa, principalmente no coração dos evangélicos. No coração dos evangélicos. Às vezes falta tanto conhecimento que nós entendemos essa palavra e às vezes também não colocamos em prática. Quero deixar uma palavra a respeito do que a Bíblia diz sobre o elogio. A palavra de Deus nos fala em Romanos capítulo 13, no versículo 7. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Tem umas outras versões bíblicas que falam: dai honra a quem tem honra. Esta palavra, o Senhor Deus está nos ensinando através do apóstolo Paulo que a gente precisa dar honra a quem tem honra. A gente precisa dar honra, honrar sim quem verdadeiramente se esforça, quem verdadeiramente trabalha. Só que falta um conhecimento muito grande no meio dos evangélicos a respeito disso. Claro que isso não é só no meio dos evangélicos, isso é no meio do cenário geral. Só que eu, por conviver no meio evangélico, eu digo isso com propriedade, porque eu já vi muitos irmãos se esforçarem no trabalho para a glória de Deus, se esforçarem para fazer com eficiência o seu trabalho. Às vezes a pessoa, para não reconhecer o trabalho do próximo, ou às vezes para não vangloriar, a pessoa começa: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E isso não é errado, irmão, que é a glória de Deus mesmo. Glória a Deus. O Senhor é o dono da honra e da glória. Glória a Deus. Só que muitos irmãos têm o pensamento seguinte: eu não vou elogiar o irmão porque senão o irmão vai ficar vaidoso. Eu não vou elogiar o irmão pelo trabalho dele porque senão ele vai começar a se vangloriar. Ele vai começar a se achar. Ele vai começar a pensar que é ele que faz tudo, ele que pode tudo. E hoje eu quero mostrar pra você o lado bom e o lado ruim do elogio. Glória a Deus. Primeiramente, você tá vendo que o Senhor ensina a gente honrar quem tem honra, independente de quem seja a pessoa. É necessário que honremos quem tem honra. Seja o prefeito da nossa cidade, seja os nossos pais, seja alguém que muito se esforça para exercer a sua função, o seu trabalho. Quem tem honra, o Senhor nos ensina a honrar. Mas a gente precisa entender, principalmente no meio evangélico, primeiramente, que tudo que é feito é pra glória de Deus. Glória a Deus. Se a pessoa canta, se a pessoa prega, se a pessoa aconselha, se a pessoa fala, tudo que é feito dentro do meio evangélico é sim pra glória de Deus. É sim o Senhor que precisa ser exaltado. É sim o Senhor que precisa ser honrado. Só que muitas pessoas às vezes não sabem e começam a vangloriar, começam a falar daqui, falar dali, elogiar um irmão aqui, um irmão ali. E o elogio é algo que tem que ser discutido no meio de quem tem maturidade. Porque se o irmão, se a irmã ainda não é nascido de Deus, a pessoa vai começar a achar que ela que faz aquilo, ela que tem o poder, ela que canta super bem, ela que prega super bem, ela que tem um conhecimento acima de todos, ela que sabe de tudo. E um elogio sobre uma pessoa que não tem maturidade e não entendeu ainda que tudo é Deus que faz, que tudo se move para a honra e para a glória de Deus, a pessoa vai começar a se sentir vaidosa. A pessoa vai começar a achar que ela é que faz, ela é super poderosa. E ainda se os irmãos do lado forem falar alguma coisa, aconselhar: não, você tá com inveja de mim, não, o diabo tá se levantando contra o meu ministério e isso. Só que elogio é uma coisa que, além de edificar, também mata. Esse é o lado ruim que eu quero falar sobre o elogio. O elogio, no meio de quem não tem maturidade, no meio de quem ainda não entendeu que
tudo no universo se move para a glória de Deus, que dele, por ele e para ele são todas as coisas, o elogio pode matar quem não tem esse entendimento. Se a pessoa prega, se a pessoa canta e o Senhor moveu um ambiente com bastante glória, moveu um ambiente com muita unção, com muita virtude, a pessoa vai começar a achar que foi ela que fez aquilo, por ela cantar bem, por ela pregar bem. E isso não é verdade. A gente sabe que todos os dons, todos os talentos é do Espírito Santo. É o Senhor que distribui no meio da igreja para quem Ele quer e para quem se dispõe a buscar Ele. Nisso daí vem a parte. Toda glória, toda honra é para Deus. Glória a Deus. Verdade. Isso é pura verdade. Toda glória e toda honra pertence a Deus. É Deus que te deu o dom que você tem. É Deus que te usa. É Deus que te escolheu do pó para te usar. Então, elogio é algo que não deve ser discutido com quem ainda não tem maturidade, com quem ainda não entendeu que tudo é movido por Deus, que tudo é feito para a glória e para a honra de Deus. E isso eu vejo uma certa preocupação no meio dos evangélicos, e isso eu também concordo. Só que daí vem o outro lado do elogio. É aonde a pessoa, às vezes por não querer reconhecer o trabalho do próximo, ou às vezes falta de reconhecimento, não aprender a elogiar, não aprender a louvar o ato louvável da pessoa, porque a gente vê que o Senhor ensina a honrar. Toda honra e toda glória pertence a Deus, mas há pessoas que se esforçam para fazer o que faz. Para a pessoa alcançar em Deus a perfeição naquilo pelo qual ela foi chamada e escolhida, ela precisa trabalhar, ela precisa se dedicar, ela precisa ralar, porque nenhum dom, se não exercitado, não tem valor. Todo dom necessita ser exercitado, seja para cantar, seja para pregar. O pregador precisa estudar a palavra, ele precisa se esforçar. Um cantor precisa se esforçar, precisa trabalhar sua voz, precisa ter técnica vocal, precisa ensaiar. E quando ele faz o seu trabalho, acima de tudo, ele quer ser reconhecido por Deus. Toda honra e toda glória é de Deus. Glória a Deus. Mas às vezes a falta de reconhecimento no ambiente da igreja, no ambiente onde a pessoa está exercendo o seu trabalho, frustra a pessoa. E eis a falta de conhecimento das pessoas a respeito de elogio. Porque Deus nos ensina a honrar quem tem honra. Deus está usando aquela pessoa que está ali fazendo aquilo. Deus está usando aquela pessoa que está cantando, aquela pessoa que está louvando, aquela pessoa que está pregando. Mas foi necessário um trabalho, um esforço, uma dedicação para a pessoa estar fazendo aquilo ali. E naturalmente quem se esforça, naturalmente quem rala, quer receber reconhecimento. Claro que Deus reconhece o trabalho daquela pessoa, mas Deus também nos ensina a gente reconhecer. Você precisa reconhecer o esforço e o trabalho do seu pastor, porque apesar do seu pastor ser um homem escolhido por Deus, apesar de tudo aquilo que ele faz ser para a glória de Deus, obviamente o seu pastor tá ali suando para estar onde ele tá, estudando. Você precisa reconhecer o trabalho, a sua líder de oração. Você precisa reconhecer. Por quê? Porque ela tem essa honra, porque ela suou para estar onde está. Verdadeiramente ela é usada por Deus, mas ela também tem essas honras. Então, para quem já tem esse conhecimento, para quem já tem esse entendimento, não é pecado você fazer um elogio pro seu irmão, pra sua irmã, não. Não é pecado você dizer: irmão, toda honra, toda glória seja dadas a Deus, mas parabéns pelo teu esforço, louvado seja Deus pela tua vida, porque você exerceu com grande empenho, exerceu com excelência o trabalho pelo qual você foi chamado. Deus verdadeiramente te usou naquilo que você está fazendo. Então não é pecado. Sabe por que não é pecado, irmãos? E isso eu aprendi com a minha querida e grande amiga irmã Neuza, que me ajuda muito, muito, muito na minha caminhada, com a maturidade, com a sabedoria dela. Louvado seja Deus pela irmã Neuza, uma mulher muito usada pelo Senhor, usada pela presença de Deus, mas só Deus sabe o preço que ela paga para onde tá. Claro, ela é uma escolhida de Deus, mas ela tem honras, ela rala para estar onde tá. Eu já vi parte da vida de oração que ela tem, parte da vida de intercessão, e às vezes não é fácil, porque abrir mão
dela mesmo para servir ao Senhor, às vezes é meio difícil. É um prazer para ela, mas é difícil, mas ela tem essa honra. Então, uma pessoa muito madura, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande na fé, e eu aprendi isso com ela. Elogio não é pecado se discutido no meio de pessoas que têm sabedoria. Por que não é pecado, irmão? Se aquela pessoa cair no pecado, fazer alguma coisa que desonre ao nome de Deus, muitas das vezes os irmãos caem de pau em cima daquela pessoa, não é verdade? Muitas das vezes a pessoa julga, a pessoa levanta pra apontar o dedo, a pessoa levanta pra falar mal, a pessoa levanta pra criticar. Isso quando a pessoa faz algo de mal. Isso quando ela faz algo que não é louvável. Se eu tenho a capacidade de abrir a minha boca, apontar o dedo e julgar, falar mal de quem tá pecando, de quem tá fazendo uma coisa ruim, por que eu não abro a boca também quando ela faz algo bom? Por que eu não abro a boca para louvar a Deus e para louvar também debaixo da palavra com honras aquela pessoa pelo ato louvável que ela fez? Pecado é quando você não reconhece o trabalho de quem tá perto com você. Pecado é quando você destrói ministérios por falta de honrar quem o Senhor ensinou você a honrar. A autoridade da sua cidade tem honra. O seu pai e a sua mãe têm honra. O seu pastor tem honra. A sua líder tem honra. Aqueles que estão se esforçando no trabalho de Deus, a Bíblia nos ensina, dai honra. Então você precisa ter conhecimento. Se você não é um tipo de pessoa que sabe reconhecer o trabalho do próximo, em elogiar, em falar, nossa, como Deus te usou, louvado seja Deus pela tua vida, parabéns pelo teu esforço e algo assim parecido, se você é alguém que assim não reconhece, então, quando aquela pessoa fizer algo de errado, não abra a tua boca para julgar, porque você não foi chamado para julgar, você não foi chamado para apontar o dedo. Jesus usa as pessoas, toda honra e toda glória é para Jesus. Isso é óbvio, porque é Jesus que move tudo em todos, irmãos. Só que se você não serve para reconhecer o trabalho do próximo, e eu te falo isso porque tem pessoas que têm matado ministérios, matado sonhos, matado projetos pela falta de honra ao próximo. Com certeza, todo trabalhador quer receber reconhecimento do seu trabalho. Então, se você não tem conhecimento a respeito disso, então não abra a boca para julgar. Isso eu estou falando, irmãos, no meio dos evangélicos. No meio em geral, no mundo em geral, essa palavra também se encaixa. Por exemplo, você, mãe, pai, por que você não reconhece o seu filho quando ele tira uma nota 10? A única coisa que você fala é obrigação. O que ele fez foi obrigação. Sim, é verdade. Mas por que quando ele tira nota 0, você abre a boca para criticar? Você não devia ter feito isso. Você é um inútil. Você é isso, você é aquilo. Se você não serve para elogiar, você também não deve servir para criticar. Com certeza, o seu filho vai se sentir mais motivado se ele receber reconhecimento teu pelo ato louvável que ele fez. Porque apesar de ser sim obrigação do teu filho, é louvável a atitude dele. Ele esforçou, ele trabalhou, ele suou, ele estudou bastante. Claro que isso vai ser um mérito para ele no futuro, isso é óbvio, mas é louvável o ato que ele fez. E por que você não reconhece? Por que você não aprende a dizer parabéns pro teu filho quando ele tira uma nota 10? Aprenda a reconhecer os méritos das pessoas. Aprenda a elogiar. Entenda que o elogio não é um pecado. Entenda que o elogio não é uma vanglória. O elogio só é um pecado e só pode matar uma vida quando a pessoa não tem maturidade. Quando a pessoa não tem conhecimento de que tudo se move para a glória de Deus. Todo dom que está em você foi Deus que colocou, é de Deus, pertence a Deus. Glória a Deus. Lúcifer não entendeu isso. Deus criou Lúcifer pro louvor dele naquela época, mas Lúcifer não compreendeu. E Lúcifer não compreendendo, ele pôs a mão na glória que não era dele. Apesar de ele ter aquela honra de ser um dos anjos mais perfeitos, ele não compreendeu e ele tocou na glória de Deus a ponto de ser expulso dos céus. Nisso daí faltou uma grande
maturidade no coração do anjo caído. E por isso o elogio tem um ponto bom e tem um ponto ruim. É necessário que você tenha conhecimento, é necessário que você tenha entendimento para que você não saia julgando, mas também aprenda a reconhecer o trabalho do seu próximo. Digno é o trabalhador do seu salário. Um trabalhador, quando chega no final do dia, ele quer ser reconhecido. O patrão passa a reconhecer o trabalho do seu funcionário. Você já percebeu que uma empresa onde os funcionários são reconhecidos, ela vai trabalhar com muito mais empenho, o funcionário vai ter prazer de desempenhar o seu trabalho, mas aonde o funcionário é só criticado, é só julgado, é só apontado o dedo na hora das falhas, o funcionário não vai ter prazer de continuar. Óbvio que ele tá fazendo uma obrigação, óbvio que ele tá fazendo aquilo que ele foi pago, só que quanto mais motivados, mais eles terão desejo e empenho de desempenhar o seu trabalho. Então tenha conhecimento. Elogio não se torna um pecado quando discutido no meio de pessoas que já entenderam que tudo se move para a glória de Deus, que é Deus que opera tudo em todos. A partir de hoje, passa a reconhecer o trabalho do teu próximo. Se você é alguém que serve para julgar, para apontar o dedo quando a pessoa erra, passa a reconhecer o trabalho no momento quando a pessoa se esforça para fazer aquilo que faz. E nisso, o nome de Deus é glorificado. Você foi levantado para glorificar o nome de Deus. O Senhor Jesus diz o seguinte: ide pelo mundo e produzir frutos. Tudo aquilo que você fizer é para gerar glória para Deus. Você que nasceu de novo em Deus, tudo aquilo que você faz gera glória para Deus. Por mais que você ponha a mão na glória de Deus, a glória não é sua. Deus é quem é glorificado. Eu deixo uma palavra para você, para que você passe a compreender e a entender, receber com maturidade aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer, que é dar honra a quem tem honra, e não somente isso, praticar a palavra do Senhor, porque é louvável você reconhecer o trabalho do próximo. Quando nisso há maturidade. Que Deus te abençoe, te dê mais entendimento e que a partir de hoje você possa reconhecer o trabalho do seu pastor, o trabalho da sua mãe, o trabalho do prefeito da tua cidade, o trabalho dos seus professores, o trabalho do teu irmão que participa do louvor, da tua irmã que é do culto de oração, dos seus líderes de jovens, seja quem for, que você aprenda, que você entenda que tudo sim se move para a glória de Deus, mas houve um esforço, além de um esforço, um empenho, um sacrifício, uma renúncia para a pessoa exercer com excelência aquilo que Deus chamou ela para ser. Deus abençoe, meus amados, e que a presença de Deus esteja com cada um, abrindo conhecimento e a fé nessa hora, em nome de Jesus.